Então vamos lá. Nós, aqui nesse final do livro, nós encontramos do 33 ao 35, 36, Jerusalém e Israel são restaurados. Uma boa notícia para terminar. Depois do 37 ao 39, o reino dividido seria unido. Uma excelente notícia também para terminar o livro. E depois do 40 ao 48, a gente vê o templo, o novo templo, a glória de Deus habitando entre o povo novamente. Disse no começo e disse outras vezes que este livro tem como objetivo mostrar a glória de Deus, por isso que tem aquelas rodas, Deus no seu trono no começo do livro. É a glória de Deus. Israel tinha perdido a glória de Deus, a consciência da glória de Deus. Então agora era um livro para dar esta despertada, a glória de Deus. Vocês vão para o Egito, já estavam, né? No Egito, no Egito não, na Babilônia, Jerusalém vai ser queimada pela desobediência de vocês, porque Zedequias fez o acordo, depois quebrou o acordo, a aliança com a Babilônia, e eles foram lá e destruíram tudo, né? Foram buscar do Egito lá, como nós vimos, uma cana quebrada. Então, agora nesse final do livro, vem essa esperança, né? Vão ser restaurados, tanto Judá como Israel vão se tornar um só povo, não é? Os reinos divididos vão se unir em um novo templo. Essa questão da presença de Deus, né, através do templo, um novo templo seria desenvolvido, construído ali. Tem um mosquitinho por aqui, ele vai ficar por aí, até terminarmos. Muito bem, esse capítulo agora vem falando sobre advertências e promessas. É um bloco do 33 ao 35. São advertências e promessas. Os pecados dos judeus, no 33. No 34, os pecados dos líderes, vai falar sobre o abuso dos pastores em relação às ovelhas e tal, o resgate do rebanho. E no 35, os pecados de Edom. Volta a falar sobre Edom, que eram os parentes de Israel. Muitos creem que esse era um capítulo solto aqui que deveria estar junto com os capítulos que falam sobre Amon, Moabe, a Filístia e Edom também. Fala um pouquinho, mas ele aqui fala um pouco mais no 35. Mas essa ideia de que as promessas do Atalaia, então os pecados dos judeus como nação, né? Como nação. 8 vezes aparece aqui neste capítulo a expressão, traduzida de outras maneiras até, converter-se ou convertei-vos, alguma coisa, arrependei-vos, alguma coisa nesse sentido. 8 vezes aparece isso. Então, liga o dever de um atalaia. O que é o atalaia? É aquele que trombeteia, é aquele que é colocado no muro da cidade e ele tem que ficar observando o horizonte. Ali se tem uma poeirada vindo do horizonte lá embaixo, ele já deve saber que está vindo um grupo grande. Se aproxima, ele tem que discernir se é o próprio exército ou se vem vindo um exército de fora, para dar a ordem e todos se prepararem contra uma invasão, contra uma guerra, alguma coisa assim. Então, aqui o profeta é tido como atalaia, mas nós também somos chamados a sermos atalaias. Não é aquele que está vigiando, é o vigia. Mas a responsabilidade do vigia é muito grande aqui, diz. O povo fica culpando os mais velhos, né, os seus antepassados. Somos assim por causa dos antepassados. Olha, por gentileza, isso não deveria ser verdade. É lógico que tem uma influência de uma geração para outra, mas eu posso mudar. Não é porque meu pai foi um ébrio que eu também vou ser um ébrio. Não é porque a mãe foi uma prostituta que eu também vou ser uma prostituta. Isso não quer dizer que há uma sequência que eu não posso quebrá-la. Posso sim. Então é muito importante isso. O povo do passado, ok, fizeram seus pecados, mas eu tomo minha decisão individual. E aqui ele fala sobre a individualidade. Olha o verso 20, o que fala aqui. Mas eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, ao caso de Israel. Aqui. E é assim mesmo que Deus vai nos julgar.
Não é pela família que você teve, não é pela igreja que você frequentou. Você e eu seremos julgados pelas decisões que nós tomamos. Então, cada decisão tem que ser muito bem pensada. A gente não pode viver só da ilusão de que o que eu sinto eu faço. Siga o seu coração, não é isso que a gente ouve? Siga o seu coração, está tudo certo. Não. Então, o atalaia é colocado aqui para chamar a atenção com respeito ao perigo. Nós somos profetas e profetisas e precisamos também alertar as pessoas sobre os perigos. Ele vem falando aqui que o profeta, que o atalaia está ali, e se ele der a ordem e as pessoas não estiverem prestando atenção, elas podem ser feridas e mortas, e a culpa não é do atalaia. Mas se o atalaia também não... E aqueles que vão se preparar, está tudo certo. Mas se o atalaia também não estiver prestando atenção e as pessoas forem mortas, aí a culpa é do atalaia. Porque ele deveria ter feito isso. Então no verso 7 a gente encontra Ezequiel sendo chamado de atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Então, se eu disser ao perverso, você certamente morrerá. Estou mudando aqui o pronome. E você não falar, verso 8, não é? Se você não falar para o perverso, não é, que ele morrer, o sangue dele cai sobre o atalaia. Se ele não falar, eu digo para você chamar a atenção do perverso, você não chama atenção, o sangue dele vai cair sobre você. Você é responsável. Então não são aqueles do passado. A gente não pode ficar jogando a culpa para fora da gente. A gente tem que assumir a culpa da vida. Seguir em frente. Tem gente que fica só assim, mas eu cheguei tarde por causa disso, eu fui ali e me atrasei por causa da fila, por causa disso, por causa dos meus pais, por causa da minha casa, por causa de viver longe do trabalho, eu chego atrasado. Desculpas estão aí para serem ditas, né? Mas não são efetivas. A gente tem que assumir. Então se sou chamado para chamar a atenção do perverso, que eu chame. E nós fomos chamados para isso, viu? Fomos chamados e Deus vai cobrar da gente isso. De não falar, não orientar. É como educar uma criança, deixa fazer. Pô, você vai pagar caro por isso. Não ensinou o seu filho a ouvir nãos e sims equilibradamente, porque o mundo é assim. Então você vai receber, não um castigo, né? Mas você vai receber as consequências. Aí se falares ao perverso para avisar o seu caminho e ele não aceitar, então você está livre da culpa dele. Então, filho, de novo, né, que o verso 7 fala, a ti, pois, filho do homem, aqui de novo, verso 10, tu, pois, filho, dize à casa de Israel, fala para eles que eu vou aplicar o juízo. Agora o verso 11 aqui é um dos versos mais lindos deste livro e deste capítulo e da Bíblia. Assim, fala para eles que eu sou um juiz que não tem alegria na morte do ímpio, do perverso. Fala para eles que eu não estou aqui esperando condenar, eu quero condenar todo mundo. Não, Deus não é um juiz assim. Não olhe para Deus como um juiz que quer condenar todo mundo. Então ele diz assim, dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso. Verso 11. Mas, sabe que eu gosto dos mas da Bíblia, né? Porém, alguns são bravos, né? E outros são muito bons. Aqui, por exemplo, mas em que o perverso se converta. Eu não quero ver o perverso morto. Eu quero ver o perverso transformado. É diferente, não é? Não vou eliminar, estamos num mundo descartável, que não presta, a gente descarta. Mas Deus quer ver o perverso transformado. Mas o perverso se converta do seu caminho e viva. Aí ele usa aqui, pelo menos aqui 2 vezes, 8 vezes aparecem expressões parecidas com essas. Convertei-vos. Não é uma coisa assim, convertei-vos, olha, convertei-vos. Eu tenho interesse na conversão. Convertei-vos os seus maus caminhos, pois porque havereis de morrer, ó casa de Israel, vai haver juízo. De novo, vou ler o verso 20, que para mim é um dos versos mais importantes aqui.
mas eu vos julgarei cada um segundo o seu caminho, cada um por si, não é família, na igreja. Então tu, pois, de novo, tu, pois, filho do homem, diz aos filhos, você é atalaia? Então fala, vai lá, fala com os filhos de Israel, os que estão na Babilônia, que a gente está vendo, né, no exílio. Então diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Ah, eu fui bom a vida toda. Não, mas você está mudando por quê? Então a justiça do justo não garante nada, porque a justiça dele não passa de trapos de imundície, de absorventes femininos. Essa é a linguagem daquele texto. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converte da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quer dizer, Deus está dizendo aqui que a justiça depende dele, não depende da pessoa. Eu não sou justo por mim mesmo. Eu não posso fazer justiça. Senhor, agora já guardei tudo, aí pode me salvar. Me leva, né? Me leva, que me dê descanso quando Jesus voltar, eu acorde. Então ele fala aqui que é impossível, né? O justo que certamente viverá. Quando eu disser ao justo, certamente viverá, e ele, confiado na sua justiça, praticar iniquidade, vai se perder. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e ele mudar o seu caminho, vai viver. Viverá e não morrerá, diz aqui, de todos os seus pecados que cometeu. Olha que verso bonito. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Ah, é muito lindo isso, né? Nossos pecados serão apagados. Convertei-vos, arrependei-vos. E não tinha uma teologia judaica muito sobre conversão e apostasia, né? Somos o povo, está tudo bem, maravilha, ninguém vai se apostatar. E conversão para quê, né? Conversão para quê? Nós somos o povo, somos o povo. Eu já falei que o juízo é individual. Aí então vem a notícia, depois de vários meses, que Jerusalém tinha caído, alguém escapa e vem. Tinha escapado em Jerusalém, verso 21, caiu a cidade. Os exilados estão na Babilônia, estão tristes ali na Babilônia. Verso 30 diz assim, vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Qual é a palavra? Vinde. E o povo ia para ouvir Ezequiel, porque era gostoso ouvi-lo. Ele tem aqui umas poesias, tal, etc. Que beleza, uma maravilha. Mas o povo vivia como se não tivesse ouvido a palavra. Por isso que essa insistência que o atalaia, você fala, aquele que ouvir e não cumprir, vai ser destruído pelas próprias consequências no juízo final também. Mas aquele que cumprir vai ser salvo. Depende de cada um, eu vou julgar cada um segundo o que fez, né? Segundo seus caminhos, diz aqui o verso 20. Então, essa importância. Por que vocês estão sendo condenados? Porque vocês comem, verso 25, vocês estão errados, porque vocês comem a carne com sangue. Deus diz para não comer, né? Vocês levantam os seus olhos para os ídolos, derramam sangue, porventura a vez de possuir a terra? Vocês estão estribados na sua espada? Cometem abominações, mas eu venho com juízo. Eu venho com juízo e os lugares vão ficar desertos. Verso 27. Então saberei que eu sou o Senhor. Aparece 65 vezes aqui. Então saberei, então saberei. E o último apelo que ele faz aqui, vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede, verso 30, do Senhor. Vinde, peço, ouvi a palavra do Senhor. Deus insiste, e o que nós estamos fazendo aqui com a TV Novo Tempo e esse programa? Pregando a palavra do Senhor. Pregando a palavra do Senhor para que você ouça e saiba o caminho que deve seguir. E aí disse assim, olha, vocês estão me ouvindo, são canções de amor, vocês acham que eu estou falando canções de amor, né, poesia e tal, mas olha, saibam que há um profeta entre nós. Estamos no exílio, mas há um profeta entre nós. Há um profeta. Um profeta entre nós hoje também? Aqui ó. E você também é um profeta, não para prever o futuro. Alguém me disse outro dia, pastor, sonhei, tem uma profecia, Jesus vai voltar. A Bíblia já fala sobre isso, não precisa falar. Não precisa ter um sonho para saber que Jesus vai voltar. A Bíblia já fala sobre isso. A
palavra do Senhor diz aqui, vinde, peço, ouvi. Qual é a palavra do Senhor? Qual é a palavra do Senhor para você hoje? Vamos orar. Pai querido, dá-nos a tua palavra hoje, Pai. Obrigado porque estes atalaias que nos orientam com a tua palavra. E nós também somos atalaias que orientamos a outros. Que sejamos discípulos teus. Que abramos o nosso coração e rasguemos tudo aquilo que temos lá dentro para colocar a tua palavra, que ela dirige a nossa vida. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, o salmista diz. Abençoa-nos, Senhor, agora com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém.